Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a cultura no Brasil, a cultura em Ribeirão Preto. A música, as artes, o teatro, especialmente essas partes. Para tanto, eu convidei Dante Velloni, artista plástico, Adriana Guimarães, do Museu de Arte de Ribeirão Preto, o maestro Reginaldo Nascimento e direto do TPC Teatro Noir, um grande e querido amigo Noir Jaime. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Dante, obrigado por estar aqui conosco e eu quero saber o seguinte, cultura é fácil fazer cultura nesse país? Não, não é. Nem nesse e acho que nem um outro. Mas o nosso é um pouco pior. É mesmo? Eu acredito que sim. Adriana Guimarães, minha querida amiga e vizinha. Obrigada. Aquele Museu de Arte de Ribeirão Preto, como é difícil tocar, hein? Como é difícil. Tem que ser no idealismo, viu? Né? Porque se depender só do apoio da prefeitura ou dos amigos, não vai. Tem que ser meio na marra mesmo, na garra. Ainda bem que o Museu de Arte ele tem eu não sei se sorte ou vantagem, de ter tido mantenedores e parceiros que são ferozes, sim, né? Sim, a gente teve essa sorte. Estamos tendo até hoje, graças a Deus. A Marina, eu vou te falar uma coisa, aquela lá... É uma fofa, é uma fofa. Aliás, todas que passaram pela associação como presidente, foram assim de grande contribuição para o museu, para as ações do museu. Maestro Reginaldo Nascimento, me falar que é só cruzar que você faz o gol, é isso? É verdade ou não? Eu faço o melhor que eu posso. Como é que está a nossa orquestra sinfônica? Está indo bem, são 75 anos de existência, completados agora em 2013. E é uma jovem senhora que eu tenho certeza que vai nos dar muitas alegrias ainda. É importante, eu tenho certeza que o telespectador de Ribeirão Preto, você pode olhar lá e dizer o seguinte, você sabe quantas orquestras sinfônicas tem no Brasil? Olha, eu não sei ao todo, né, quantas orquestras sinfônicas tem no país, mas profissionais são poucas, né, e a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto é uma das orquestras profissionais do país. E é a segunda orquestra mais antiga do país, uma orquestra que foi fundada em 1938, mas ela se organizou desde 1930, o que pode ser que coloque ela como a mais antiga do país. Então, o nosso país é um país que está na contramão do mundo, né? Porque as orquestras estão acabando na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil está acontecendo o contrário, estão sendo criadas orquestras, né? Isso é muito importante, porque o nosso país está florescendo, né, como um caldeirão cultural que sempre foi, mas no campo da música erudita está começando a florescer um pouco mais. Como é que chama uma orquestra abaixo de ser sinfônica? Filarmônica? O que é? De câmara? Na verdade não é baixo, elas são distintas pela maneira de como elas são organizadas, né? A orquestra sinfônica geralmente ela está ligada ou está vinculada ao governo, né? E a nossa orquestra ela tem esse nome, mas na verdade ela é uma filarmônica, né? Filarmônica é porque ela é mantida por uma sociedade, ela é mantida por incentivadores, patrocinadores, mecenas, né? Então a nossa orquestra está mais no campo da filarmonia do que propriamente de uma orquestra que pertence ao governo. Noir, prazer, obrigado por estar aqui com a gente. E está fácil fazer teatro também no país, não? Então, eu acho que assim como o maestro disse, e eu até endosso as palavras dele dessa questão de criação de novas orquestras, porque eu tenho um filho que se formou em composição na Unicamp e ele está desenvolvendo um projeto em Novo Horizonte para formar uma nova orquestra patrocinada pelas usinas locais. E, então, isso que ele acabou de dizer, esse fomento da música erudita, principalmente, que o meu menino formou como regente e compositor na área erudita, que a gente achava que era... como é que ele ia sobreviver? É isso que o maestro disse. Eu acho que tem um mercado legal crescendo dentro dessa área. E o teatro, eu acho assim, depois que nós estamos completando o 9º ano num espaço que a gente tem na Marcondes de Salgado, na Rua Lafayette, e depois que nós conseguimos assim, o nosso espaço, vamos dizer assim,
essa liberdade de ter o nosso espaço, a gente ficou numa zona de conforto. Graças a Deus, os teatros de Ribeirão Preto estão sempre abertos. Como é que foi a conquista desse espaço? O grupo começou em 86. Eu comecei a fazer teatro junto com o Veiga nos anos 70. Depois, em 86, nós montamos o TPC e foi muita dificuldade. Foi muitas apresentações para 8, 10 pessoas na plateia. Graças a Deus, de 2000 para cá, quando a gente montou o Alto da Compadecida, no momento em que o Alto da Compadecida estava assim muito legal, a gente conseguiu decolar, ganhar o festival, o mapa cultural que aconteceu na região, e aí a gente conseguiu assim um espaço. E hoje, graças a Deus, o TPC tem uma credibilidade boa. O que eu acho que é difícil é credibilidade. Porque em arte não dá para falar assim, olha, eu tenho 1 milhão, eu vou montar uma orquestra, eu vou montar um teatro, eu vou montar uma coisa. Eu acho que o que é difícil é a conquista da credibilidade, que ela só acontece com o ralo, com muito empenho, com muito amor, como é muita que dedicação. você vai conseguir credibilidade na arte, na cultura, Adriana? Se, para você chegar a qualquer lugar, porque eu fico imaginando, ele falou fazer uma peça de teatro com 8 pessoas no público, provavelmente da família, porque com certeza não era pagante, né? Isso faz parte do passado, graças a Deus. Mas hoje a gente tem você imagina a orquestra do Maestro Reginaldo tocando para 8 pessoas, e artista sem público é centroavante sem gol. Quer dizer, dá na mesma, né? Artista sem público. No teatro tem uma proposta brechiniana, né? Que isso. Que é o teatro sem público. Mas isso, para esse grupo, para esses grupos que me permite entrar, eu vou, como diria, meter o pitaco na área do outro ali. Mas o teatro, especialmente o teatro, me parece que o teatro o teatro experimental praticamente não existe mais. Ele é um teatro que propõe novo pensamento, mas ele não é vanguarda no sentido de propor absurdos, né? Vamos dizer assim, que é um teatro sem público. Agora, tem uma regra também que pode ser levada em conta, que é o seguinte: se na plateia tiver menos que no elenco, a gente pode se dar o direito de não fazer o espetáculo. Então, no monólogo, eu fico imaginando o que pode acontecer no monólogo, né? Ou mesmo uma peça apresentada no estado do Maracanã. Adriana, mas essa abnegação que você vai atingir, quer dizer, você vai até certo ponto, porque um artista, por exemplo, você tocar o museu de arte, por exemplo, não tem ar-condicionado para conservar as obras no estado adequado, não tem limpeza, não tem parte elétrica, não tem iluminação adequada. Você vai, enfim, chega uma hora que verga, né? Ou não? Eu acredito assim, que a gente tem que acreditar no que está fazendo, né? A partir daí eu acho que as coisas vão chegando, né? Você consegue simpatizantes que vão ajudando, né? Como eu disse, a contribuição do poder público é mínima, né? Então a gente tem que ir atrás realmente daquelas pessoas que vão nos ajudar, né? Empresas, parceiros, isso tem, né? Mas a gente precisa de arregaçar as mangas e ir atrás. O museu, quando foi inaugurado, né, Dante, não tinha nada, não tinha, mal tinha uma geladeira para os funcionários poderem guardar as comidas, não tinha nada. Nesse tempo todo, de 92 até agora, o museu está praticamente um exemplo de museu, né? Com tudo, faltando muito pouco para a gente chegar num ideal. Né? O que está faltando agora mais é a parte de acervo para a gente colocar em dia. Mas isso é uma realidade que o Brasil todo enfrenta, né? Essa dificuldade de conseguir condicionar as obras em condições ideais. Mas a parte de eventos, nessa parte mesmo, que é a movimentação de exposições, de trazer artistas, simpósio agora dia 11 e 12 de setembro, até convido o público, a gente vai ter o simpósio do 38º SARP, palestra com a Ellen Faganello, o artista Ellen Faganello, no dia 11, e no dia 12, palestra com o Felipe Cama. Então, assim, a gente
traz artistas que estão aí, estão produzindo. Isso tudo é um amor e uma dedicação total que a gente tem que ter mesmo para a coisa poder acontecer. Tem que acreditar. Eu penso que o MARP, o Museu de Arte de Ribeirão Preto, aliás, Museu de Arte Contemporânea, porque ele tem um viés contemporâneo, isso é importante sempre colocar, ele é uma pérola num universo perdido de cultura. Como é a Sinfônica. A Sinfônica, sem dúvida. E é claro que eu não penso que ele esteja caminhando no seu ideal. Aliás, não só menciono no sentido técnico, né, como você mencionou, climatização, etc., mas também na própria condução do museu, que é difícil. Mas o museu, o nosso museu em Ribeirão Preto, muita gente, muito artista de fora, vem para cá para constituir uma exposição num museu como este, e que tem valor curricular. Quer dizer, ele entra no currículo do artista e, portanto, o artista quer fazer a exposição aqui no museu. Eu tenho esse privilégio de ter feito algumas exposições individuais e coletivas nesse museu. Mas muita gente vem para cá com esse sentido, de que o Museu de Ribeirão Preto tem moral. Claro, não é um museu de grande centro, nós sofremos e nós padecemos com esse problema próprio de quem é colonizado, que é sempre achar que o que de fora é melhor, o que é de das capitais sempre são melhores. Os de São Paulo eu acho que é Nova York, mas nós achamos que é de São Paulo. Mas é uma tendência, não sempre. É da cultura, não, é uma tendência de qualquer pequeno centro. Se você olhar a economia de Sertãozinho, a população de Sertãozinho que nos assiste aqui, eu vou a Ribeirão Preto passear porque Ribeirão é melhor que Sertãozinho. O de Ribeirão fala que São Paulo para passear é melhor, e Nova York é melhor e Paris é melhor, né? Mas, maestro, o interessante disso que o Dante está falando, quer dizer, mas aonde eu quero chegar não é fácil fazer essa máquina funcionar, qualquer que seja ela. O museu, o artista, o senhor é um artista porque é músico, deve ser compositor, quer dizer, mas e para fazer a máquina funcionar? Nós vivemos uma realidade bastante interessante hoje, não só no Brasil como no mundo, né? Que é o fenômeno da indústria cultural, né? E a indústria cultural, o objetivo é utilizar a chamada arte, né? Como veículo de divulgação, às vezes de objetivos comerciais, né? Por isso que é chamado de indústria da cultura. Então, nós recebemos hoje, através das mídias, né, uma enxurrada da chamada cultura, né, popular ou que seja, né? E, enfim, que na verdade eu não considero como arte algumas coisas, né? Então, nós sempre estamos na contramão disso tudo, né? Porque para a gente fazer a arte na qual nós acreditamos, você precisa às vezes combater ou às vezes dividir o seu espaço com a indústria da cultura, que como massivamente exposta nas mídias, né, nós temos muita dificuldade, né? Embora, né, acontece um fenômeno aqui em Ribeirão Preto, que o meu amigo aqui do teatro já disse, que é uma fomentação cultural, né? Quando eu vim para cá em 93, nós tínhamos a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, tínhamos a Companhia de Ópera Minas, que estava há 3 anos atuando, né? Hoje, por exemplo, nós temos também a USP Filarmônica, que faz parte da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. A Companhia Minas completou 23 anos e promoveu o primeiro festival de ópera em Ribeirão Preto, né? Nós temos o Teatro Pedro II reformado. Na época que eu vim para cá, ele estava destruído, né? E um teatro que acabou de receber a Orquestra Filarmônica de Israel, que é uma das orquestras mais importantes. Internacionalmente. Uma das orquestras mais importantes do mundo, né? Enfim, é um momento de grande fomentação cultural, né? Na verdade, um movimento que está crescendo. O senhor fala em Ribeirão, no Brasil ou no mundo? Principalmente em Ribeirão Preto, né? Nós temos em São Paulo já a manifestação que é comum às capitais, né? No Rio de Janeiro também, em Belo Horizonte, mas Ribeirão Preto, na minha opinião, tem crescido muito. Isso, Noir?
Eu concordo. Até eu fico assim... Vocês estão tão tímidos hoje. Eu não não ia falar, mas você é para ficar mais à vontade, tirar roupa, assim, essas coisas? Não. É manter o padrão, né? O seu programa é um programa, assim... tem um status que a gente tem que manter ele, eu vejo sempre. Obrigado. Você recebe pessoas importantes, eu fico lisonjeado de estar aqui junto com esse pessoal, muito bacana, muito legal. É muito gostoso você sentir que o seu trabalho está sendo reconhecido pela população e pela imprensa, certo? E a imprensa, graças a Deus, sempre tem nos apoiado bastante. Mas eu fico assim, e que eu gostaria de colocar em questão essa questão que o maestro estava citando, da massificação, você falou indústria cultural. A questão como a indústria cultural. Então, mas eu fico pensando assim, gente, ó, a orquestra, depois que o maestro veio para cá, o Roberto Mitchuk, ele quebrou todos os tabus que tinha numa orquestra. Quem ia na orquestra era só o pessoal de sábado à noite de paletó e gravata. E eu lembro que ele criou movimentos, põe alguém lá no meio do palco junto, entendeu? Quebrou um monte de... Assim como esse Papa está quebrando um monte de paradigmas, essas coisas todas. Eu fico me perguntando o seguinte... Esse Papa está quebrando mais a falcatrua dentro da igreja também. do que qualquer outra coisa. E eu fico me perguntando o seguinte, às vezes o pessoal fala assim, nossa, o Noir, nos nossos festivais, agora vamos organizar o 9º, a gente leva 8, 10 mil espectadores com preços populares, às vezes com patrocínio, como está acontecendo agora, às vezes sem, a gente vai na luta. Mas eu acho que nós temos que nós temos que atrair o público que não está acostumado. E aí o que acontece? Se a gente não baixar um pouquinho, não é fazer um espetáculo de menor qualidade, é fazer um espetáculo mais acessível. Tem músicas... Abaixar o quê? Desculpa. Deve ser o preço que está falando. Não, abaixar o preço e abaixar também, talvez, se você falou em Brest, você falou no Teatro Experimental, agora, por exemplo, nós estamos em cartaz com As Moscas, que vai estar no festival, do Sartre, não é para todos os públicos. Se eu levar minha mãe para ver, ela vai dormir no espetáculo, você entendeu? E as pessoas desavisadas de teatro vão dormir no espetáculo e nunca mais vão aparecer no teatro. Então, às vezes, é importante levar Porca Miséria, Sua Excelência o Candidato, do Marcos Caruso, é importante levar o Alto da Compadecida, porque é mais acessível. Só te interromper, que eu tenho que chamar um intervalo. Sim. A gente volta daí, eu nem vou abrir, hein? A gente volta daí. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos em fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Estamos de volta com o nosso segundo bloco. Eu queria falar para você, antes do Noir voltar,
Eu queria falar para você sobre a Unimed. A Unimed é o maior plano de assistência médica do Brasil, é o maior plano de assistência médica também de Ribeirão Preto e que tem mais de 850 médicos, todos craques nas suas especialidades e muitos laboratórios, muitos consultórios, muitas clínicas. É o melhor plano, é o mais completo plano de assistência médica de Ribeirão Preto e que a Unimed está construindo um hospital aqui na Zona Sul de Ribeirão Preto, deverá estar pronto no final do ano que vem. Então, eu queria lembrar você que se você não tem Unimed, está na hora de você dar uma olhada nisso, tá? E eu queria falar também do Shopping Santa Úrsula, que é o shopping mais charmoso de Ribeirão Preto, cada vez mais charmoso, né? Que a gente já teve aí a inauguração do Mousse Cake, a gente teve a inauguração do Madeira, um dos melhores sanduíches que tem, eu já fui lá experimentar, fantástico, e está sempre muito agradável o shopping, um shopping gostoso, padrão de você poder passear e curtir. Então, não deixe da sua próxima passeada aí pela rua, dar um pulinho no Shopping Santa Úrsula, tá? Pode voltar, Noíra, onde você está? Não, eu vou só completar. Então eu acho que a gente tem uma necessidade da plateia, a plateia movimenta o artista, é muito gostoso apresentar no Pedro II para 1000 pessoas, como a gente tem feito, o Alto da Compadecida, Sua Excelência o Candidato, é muito gostoso apresentar no Teatro Municipal para 500 pessoas, com aquela criançada intensa lá. Então, assim, você me desculpe, mas eu adoro orquestra, então, eu já falei do meu filho, mas tem música que eu acho um saco, mestre, entendeu? Que eu não consigo terminar de ouvir ela porque é para uma outra categoria de ouvinte. E eu acho que essa categoria de ouvinte que tem que ter, o teatro experimental tem que ter, eu não sou contra de jeito nenhum, acho bacana. Mas, por exemplo, Toninho do Vale é um diretor de São Paulo que veio no Senac agora dar uma palestra. Há 10 anos atrás, ele tinha um pensamento completamente diferente. Hoje, há 10 anos atrás, ele dizia que o teatro tem que ter um padrão e a plateia que tem que se adequar ao teatro, como dizia Brecht, aquelas coisas todas. Agora, sabe qual que é o discurso dele? Nós temos que fazer um teatro que vá de encontro ao público. Mas ele estava falando aonde? No Senac para a escola de teatro. Mas ele está no lugar certo, falando a coisa certa. Não, mas você vê que ele mudou de ideia em 10 anos. Claro, porque ele se acomodou, ele se adaptou e o discurso dele é do Senac, tá certo. Lá tem que fazer isso mesmo. Eu penso isso. E eu ia falar de vocês. Por exemplo, a sua arte é uma arte elitizada, não é? Aliás, eu gostaria que fosse, porque eu estudo, eu penso, não, mas eu elaboro, eu quero que seja. Não, mas eu sei, por exemplo, eu gostaria assim de lembrar do Toninho Barbosa, que foi diretor do Teatro Municipal. Ele falava assim: você quer o teatro? Me traga pelo menos 50% de plateia. Ou seja, eu não vou liberar o teatro para o seu grupo para você me trazer 10 pessoas. Se vira, se rala. Então, eu fico pensando... Aí, desculpa, Adriana, aí já não é eu estou tendo uma impressão, aí já não é uma pedra no caminho? Não, eu acho que, assim, existe realmente esse pensamento de que a arte é para uma pequena parte da elite. Minoria, né? Uma minoria privilegiada que tem acesso, né, às informações e, consequentemente, entende, né, a arte. Agora, a gente tem uma preocupação, né, com esse tipo de pensamento e indo em encontro a isso, a gente tem um trabalho lá no museu para já quebrar isso desde dos pequenos que vão frequentar o museu. A gente tem uma parceria com a FDE, né, Fundação do Desenvolvimento para a Educação, através da Secretaria de Estado da Cultura. E a gente tem lá, a gente recebe diariamente aproximadamente 200 crianças por dia, né? Isso tudo é trabalhado com eles desde pequenos, porque eu acho que isso é uma questão de educação. Formação. Né? É uma questão de educação, você tem que formar essas crianças para quando eles estiverem saindo de casa por conta própria, que em vez de irem ao shopping, eles vão aos museus. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que essas crianças estão chegando no museu? Então, elas têm um atendimento, né, através do os nossos monitores, nossos educadores, que conduzem a visita, né, não fazendo aquela palestra, blá, blá, blá. Mas eles vão de ônibus, como é que eles vão? Ah, sim. Essa própria parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, eles dão o ônibus e o lanche para as crianças, né? E lá a contrapartida do museu é recebê-los, né, através dos educadores com essa visita guiada. E aí, então, durante a visita, eles vão
se deparar com coisas, né, que é difícil até para adulto entender, quanto mais para criança. Mas o bom é que eles estão abertos para isso, né? Certo. Então, em vez do monitor, do educador ficar falando a respeito, não, eles tiram das crianças as impressões. Então, e isso é gostoso. Mas aí, Dante, alguém está incentivando de alguma forma. Está tendo um ônibus para levar, está tendo pessoas para receber, o lanche. Para orientar. O lanche que está tendo, como acontece na Feira do Livro. Tem um monte, não interessa se é benfeitor, se não é benfeitor, está tendo... Está tendo é ótimo. Tem gente coordenando, fazendo, ajudando. A pergunta é, a arte, uma vez eu ouvi de um autor, que eu estou tentando lembrar aqui quem é, Dante, que eu não me lembro, que diz o seguinte, não importa o que uma pessoa, seja criança, adolescente ou adulto, comece a ler. Não importa o que é, se é romântico, se é ficção, o que é. O importante é que ele comece por onde ele goste. Exatamente. O importante é que ele comece. Aí depois que ele começar, ele vai escolher por que caminho ele quer ir dentro da literatura, por exemplo. Isso é na arte de vocês, isso é na música, isso é no teatro, ou não? Eu acho que sim. Aliás, nos dois exemplos, tanto lá no Sesc, que ele comentou, quanto Senac. Senac, que é dos Estes, né? Que é SESI, Sesc e Senac. Quando eu falei assim, a filosofia dos Estes, né? Nesse sentido que eu quis nós somos parceiros do SEST, do Serviço Social do Transporte. E também, a questão é essa formação de repertório. Aliás, tem um grupo de teatro chamado Grupo de Teatro do Repertório, uma coisa assim. A questão, eu acho, que é repertório. Essa discussão se é elite, se não é elite, eu acho que é uma discussão até desgastada, no meu modo de ver. Por quê? Porque elite, nós vamos então manter, para não ser elite, você mantém o repertório baixo? O status, porque elite, né? Elite é questão repertorial. Não, por exemplo, eu queria até ter comentado sobre o teatro e não quero te colocar na saia justa, mas o Teatro Pedro II passou nessa, e posso dizer na administração recente, por uma alteração, uma mudança, desde o próprio repertório de quem dirigia até outro dia, agora quem dirige... me parece que tem eu não sei qual que é, enfim, até o próprio, que ele não frequentava o próprio teatro. Quem era diretor, quem era não é superintendente, presidente da Fundação Pedro II. Presidente da Fundação, não era um frequentador, não era alguém que conhecesse o métier. Ora, começa daí. Naturalmente ele vai levar que público lá? Com o discurso de popularizar, e esse discurso de popularizar muitas vezes cai no baixo repertório. Quer dizer, num repertório que está engatinhando, quer dizer, que ainda está se formando. Então, nós tivemos uma mudança muito grande. Eu era um frequentador assíduo das apresentações, incluindo essas músicas que você mencionou, que não são... Você pega de Dvorak. Eu não sei, aliás, não se pronuncia assim na língua dele, mas como eu não sou nascido no mesmo país, às vezes é difícil. Mas é difícil porque você não construiu, ou não se permitiu construir um repertório. Assim é na arte contemporânea das artes plásticas, chamada arte elitista. Assim, agora, se nós tivermos para que não aconteça isso, só ouvir o Bruno e Borrone, não dá. Não, mas o que acontece, veja, primeira coisa que uma criança na escola, tem na escola, o que é? Papelzinho, aquarela, papelzinho, aprender dói. Aquarela. A primeira coisa é se tornar artista plástico. Qualquer criança. Pegue seus filhos, pegue todo mundo, é artista plástico, porque ele vai começar a fazer a casinha, o sol. Se me permite, a dor de barriga, por quê? É primário, porque a dor de barriga vem com a dificuldade que ele tem, o impacto com o aprender. Isso é difícil, porque nós estamos falando no fundo. Claro. No fundo, é a mesma coisa. Mas é disso... dessa criança, é aprender, a hora que ele se vê diante do universo que ele não conhece. E é isso que acontece com quem vai no teatro, que não conhece, que vai na peça, que não conhece, nas artes plásticas. E nós tivemos aula de música no ginásio e no colégio. Professora. Né? E hoje, indo para o seu lado, está virando comum em favela, não sei na onde, aparecer instrumento de plástico, reciclável, de madeira quebrada, com corda de vara de pescar, e tá saindo cada mini orquestrinha, cada conjuntinho e cada coisa. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que é assim que começa?
Esse é a forma de começar, maestro? Olha, a arte em si, ela precisa acontecer em todos os âmbitos, né? Essa iniciativa de construir o próprio instrumento pelas crianças é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque ativa na criança a sua individualidade, em primeiro lugar, né? E também permite que ela desenvolva um talento que ela tem que é inerente a ela. E não precisa ser só a construção de instrumento, mas as artes plásticas também, o teatro também. Existem hoje muitos projetos sociais que acampam todas as áreas da arte, né? Então acho importante sim que hajam iniciativas em que a criança possa desenvolver o seu lado artístico. Que é onde eu estou dizendo que não existem essas iniciativas. Você, do lado da música, do lado das artes, do lado do teatro, que também é uma arte, porque inclusive o teatro, Noir, é o último aqui, por exemplo, dos segmentos a crescer. Por quê? Porque só a hora que a criança olha na Globo, eu quero ser atriz igual a da Globo, aí ela pensa no teatro. Mas o papelzinho para desenhar. E o teatro abriga as outras áreas, para o cenário, a música. O teatro abriga todas as áreas, né? Tem uma frase do Portinari que diz assim: a mentira é a arte que nos ensina a enxergar a verdade. É do Picasso. Se do ele Picasso, falou isso, ele copiou. Picasso. A arte... E era bem porque ele já copiava a pintura a do Picasso. arte é a mentira que nos Portinari. ensina... A arte é a mentira que nos ensina a enxergar a verdade. Eu acho fantástica essa frase. Agora, deixa eu colocar assim uma coisa. Eu acho que o que tem, e isso é um questionamento que acontece em São Paulo e Rio de Janeiro, e talvez isso seja uma coisa preocupante, é assim. Para funcionar tem que ter projeto subsidiado para poder ter preço de ingressos de R$20, de R$14, como é o nosso caso. Por exemplo, nós estamos sendo patrocinados pela 4ª ou 5ª vez pelo PROAC, através das usinas da região que estão nos apoiando. O Pedro II, durante muitos anos, não cobrou ingresso das orquestras, que se fosse cobrar naquela noite dos maestros, aliás, dos músicos, ficaria muito caro esse ingresso. Por quê? Porque estava subsidiado pelos projetos de lei de incentivo. O que eu acho que a gente precisa tomar cuidado é não se acomodar nisso, certo? Por exemplo, no seu caso, você precisa comercializar seu produto. E eu concordo com você que quem não tiver dinheiro não consegue comprar um quadro de R$5 mil, 10, 50 milhões, 50 mil. Você entendeu? Então eu acho até, e você me desculpa, quando eu falei assim de institucionalizar a arte, é no sentido de, no nosso caso aqui, eu acho que nós temos que atrair plateias. Que nós temos que formar plateias para daqui 50 anos, para realmente termos plateia de ir ao teatro com frequência. Agora, conversando com o Veiga agora recentemente, o Veiga acha que caiu as plateias no teatro. Não sei por quê. Que ele teve muito mais facilidade de vender até grandes artistas da Globo do que está tendo hoje. Mas e para a Sinfônica caiu também o público? Não, a Sinfônica não caiu por quê? A orquestra tem um projeto de muitos anos que chama Juventude Tem Concerto. É um concerto que acontece uma vez por mês, no domingo bacana. De manhã. Mas é uma iniciativa de vocês. Sim, sim. Temos patrocínio, tudo. E lá podem as crianças de todas as idades, pessoas de todas as idades. É um concerto informal, onde o maestro vai interagir com o público, vai desmistificar a música clássica, né? E hoje a gente tem público que nós começamos a ensinar há 15 anos atrás. Exatamente. É o público que frequenta a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Que aprendeu a ouvir. Agora eu queria falar com o Noir uma coisa que ele colocou a respeito da música, né? Que ele disse que... Ficou na sua garganta aí? Ficou na minha garganta. Que ele disse que tem música que não dá para ouvir. Para o Schopenhauer, a música é uma arte que ela não necessita de mais nada, ela é sentimento puro. É uma vantagem. Mas o meu filho fala isso para mim, mas eu não consigo entender. Mas aí a questão... Não gostar. Mas, maestro, aí a arte pode não gostar dessa ou daquela. Eu acho que o paladar... O paladar do teatro, o paladar da obra de arte, o paladar da música, o paladar da leitura, não é? O paladar é pessoal. Eu acho plenamente válido. Agora, foi o que o Dante falou. Você não pode
não só ter Bruno e o quê? Borrone. Bruno e Borrone, mas você tem que ter iniciativa, primeiro da educação. Sim. Eu concordo Primeiro plenamente. E para cada coisa, tem um espaço adequado. Por isso é que eu comentei, porque você falou em seguida dele e já isso está na minha cabeça. Porque o teatro, Pedro II, é um lugar, não adianta querer fazer black blocker com o teatro Pedro II. Eu acho que tem que ser cada coisa no seu lugar. O teatro Pedro II, ele nasceu com um determinado perfil, para um tipo de atividade específico. Quando eu percebo que vem cantores, e eu penso que alguns cantores para serem apresentados lá, porque eu até disse, não tenho frequentado tanto, mudaram os dias da orquestra, que é a coqueluche da música e do teatro Pedro II de Ribeirão Preto, segundo meu modo de entender. A minha mulher era da promúsica, da Sinfônica e contribuía. Aliás, um beijo para a doutora Mércia, por favor, aqui, que Obrigado. Nós temos que mandar um beijo para ela. Obrigado, ela vai receber, com certeza. Ela acabou se distanciando, foi inclusive do conselho, acabou saindo do conselho por causa de tantas mudanças que aconteceram agora nessa gestão recente. E, por exemplo, eu fico pensando quando eu leio lá, show do Gilberto Gil, por exemplo, nem sei se ele veio, mas show do Gilberto Gil no Teatro Pedro II. Eu fico imaginando o pessoal subindo naquelas cadeiras. Cuidado que dá infarto isso, que fibrila. Se o senhor ficar muito nervoso, isso pode causar infarto. Ó, eu vou chamar o intervalo. Nós vamos para o terceiro bloco. Eu já vi que nós vamos ter que continuar esse programa aqui, que não vai dar. 1 hora vai ser pouco. Mas eu prometo para vocês que eu refaço esse programa, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi, 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa e eu estou prometendo que eu vou fazer outro programa desse. Todo mundo que vem aqui ganha umas lembrancinhas da gente e lembrancinhas agradáveis, eu diria, não é coisa ruim não. Oba. Vocês conhecem o Pinguim? Conhece o Pinguim? Conhece? Mas vocês sabem que lá no Pinguim do Shopping Santa Úrsula se chama Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula? Porque lá é onde tem os cortes de carnes do Barbacoa. Ah, Barbacoa é do lado. Era, agora é junto. Agora é junto. Ah, tá. Você só tem aqueles selecionados, você está vendo aí nas imagens, aquelas selecionadíssimos cortes de carnes do Barbacoa lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Então vocês são convidados do programa para com os seus companheiros e companheiras poderem jantar lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, um corte de carne do Barbacoa, e estando lá no Shopping Santa Úrsula, vocês vão tomar um café com uma fatia de bolo no Doc Café, ali no térreo, depois vocês vão no Ice by Nice, lá em cima, tomar um Nice Sundae, com 2 bolas, de sorvete, aquela coisa toda, e já que foram no Pinguim, tem 6 chopp também, porque ninguém é de ferro, né, maestro? Você prometeu que vai ter outro programa, vai se repetir. É isso que eu falo. É isso que eu falo, porque o próximo programa não dá direito, não. Deixa eu deixar bem claro. É só programa, né? Eu já queria vir toda semana. Os caras já fica aqui, ó. Eu também queria mostrar para vocês o 9º Festival de Teatro TPC. Onde que vai? Vai aqui? 9º Festival de Teatro TPC, tanto faz. Tá aqui, o Noir trouxe pra gente esse folhetinho aí com os patrocinadores.
Então, tem toda a programação aqui. Deixa eu... Ô, Noir, dá o telefone lá do TPC. 3964-5549, ou nosso site que tem essa programação toda, que é o www.teatrotpc.com.br. Nós estamos ali pertinho do Shopping Santa Úrsula. Aliás, o Shopping Santa Úrsula, através do Cleiton, e também o Ribeirão Shopping, através do Marcos, são dois grandes amigos e apoiadores do TPC, desde quando nós começamos ali há 9 anos atrás. Pergunta se é do MARP. Se o Shopping Santa Úrsula ajuda o MARP. Pergunta para ela. Eles são paisão também. Recuperação total da fachada. Aqui, aliás, apanhamos com aquilo, hein, Adriana? Com aquela fachada. Eu não posso deixar de dizer também do CNA Campos Salles e Boulevard, que é da Maria Rosa, que também... Da Rosinha? Ela veio semana passada aqui. Eu vi. Desde o início... tem nos apoiado bastante, e o SIMPAI, o Sindicato dos Professores, lá o professor Novaes, que também são nossos apoiadores locais. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Jairo Balbo, porque eu estou vendo aqui Usina Santo Antônio, Usina São Francisco e da Native. Isso. O Jairo que já esteve aqui no nosso programa também e que ajuda aí o teatro. Eu quero falar também do Buda Spa lá no Shopping Santa Úrsula. O Buda Spa, que é um lugar, assim, se você não conhece, está perdendo, porque é um lugar dos mais gostosos que tem para você relaxar em Ribeirão Preto. É um spa urbano que tem 8 salas lá para você fazer tratamentos com ofurô, com day spa, que você faz tratamento lá de 3 a 5 horas no Shopping Santa Úrsula, com alimentação, tem shiatsu, tem programas para noivo, casais. Então, se você não conhece o Buda Spa lá no Shopping Santa Úrsula, vá até lá, porque é um programa extremamente gostoso e agradável. Voltando para o assunto, antes de eu jogar para o maestro aqui, vou jogar para o maestro. Fala da música para o Noir, dá a bola para ele, vai. Depois eu vou falar desse caderno aqui do Jornal Cidade. Não, eu quero explicar um pouquinho de como a gente torna mais acessível a música erudita, né? A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto é uma orquestra que tem uma certa versatilidade. Nós já nos apresentamos com grandes cantores da música popular brasileira, como Ivan Lins, Toquinho, Jane Duboc, Bruno Borrone. Não, mas tem um projeto legal que é músicas de cinema. Isso ficou na minha cabeça. Exatamente isso que falamos. As músicas de cinema é legal. Nós fizemos alguns concertos com música de cinema, né, que inclusive apresentamos há 2 anos atrás no Festival de Campos do Jordão, né? São músicas escolhidas a dedo que tem reconhecido o valor artístico, né? No Festival de Inverno? De Campos do Jordão, há 2 anos atrás. Eu pensei que foi só o Zesp que não, tocava a nossa orquestra já foi convidada muitas vezes, né? A Orquestra Ribeirão Preto, por exemplo, foi a primeira orquestra brasileira a tocar no Teatro de Paulínia. Paulínia é uma cidade próxima de Campinas que está prosperando muito e criou um teatro, construiu um teatro maravilhoso. É um teatro que recebe Filarmônica de Israel, artistas como Isaac Pilman, o violinista Isaac Pilman. Então, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto foi a primeira orquestra brasileira a tocar lá, né? Nós já nos apresentamos também na Sala São Paulo. Agora, com relação a tornar acessível a arte, a gente sempre procura, nesse sentido, escolher um repertório que tenha um reconhecido valor artístico, né? E que possa fazer com que o público se identifique. A música de filme foi um projeto. Nós gravamos um CD só com bossa nova também, né? Eu tenho. E que bom. Quem me mandou foi o Maurílio Biagi Filho. Ele me mandou. Ótimo. Nós temos também um CD só com músicas tradicionais de Natal, né? Que são... Isso não é populismo, isso é tornar acessível com um alto nível artístico. E posso contar, ganhei um CD de um amigão meu de São Paulo agora, só de Beatles em gospel. Nossa, deve ser só de Beatles em gospel. Eles devem estar tremendo na tumba, mas tudo bem. Mas tá bonito. Você gosta, Não, Dante, mas tá bonito. Não, acredito que seja belo, eu estou falando por eles. Não, agora, ó, deixa eu só para complementar, que tem um espetáculo que tive a oportunidade também de assistir, orquestra com Ivan Vilela, um dos maiores violeiros do Brasil. Quer dizer, viola, música, música de raiz tocada pela orquestra e com ele na viola. Então, o que é gosto? Nós temos que discutir gosto e repertório. Lembrando que a Faculdade de Música da USP é a única faculdade do Brasil que tem um viola. curso de viola caipira. Maravilhoso, superior de viola porque caipira. trabalha com o quê? Com a música de raiz. Porque foge dessa indústria cultural que você está falando, da qual o Bruno e o Borrone se enquadram, se encaixam, que é para vender, música para vender. Mas enfim,
Bom, eu quero mostrar o Jornal A Cidade aqui. Adriana, essa é para você. Começo com você, mas vai rodar. Acho que vai terminar o programa nessa. Uma pergunta aqui do Jornal A Cidade, vai aparecer ali na tela, ó. Será que vale? Benefício está em fase embrionária, mas já divide opiniões no setor cultural. É o tal do Vale Cultura que o governo está querendo, o governo federal quer porque quer fazer. Aquele que todo trabalhador e de qualquer empresa vai ter R$50 por mês para a cultura. Estão formatando, não sabem ainda como fazer, se em forma de cartão, se em forma enfim, de vale, não sabem ainda, mas eles querem até o final desse ano, até o final de 2013, Adriano, tá com o Vale Cultura emplacado no Brasil. O que você acha disso? Porque eu não quero questionar os R$50, óbvio, porque a mim, pelo valor, está na cara que quem mais vai ganhar é o cinema. Né? Eu não quero direcionar, mas ele, claro que ele está, pelo valor, por tudo, ele vai estar direcionado ao cinema. Mas é um começo, eu acho. Eu acho que sim, eu acho que vale a pena tentar, né? Porque a gente sabe que a população de baixa renda não tem acesso, né? Se deixar para o final do mês o dinheirinho para ir ao cinema ou teatro, que seja, não vai sobrar. Então, de repente, acho que é uma forma de incentivar, né? Dante, eu penso um pouco diferente. É Vale Miséria ou Vale Cultura? Eu acho que ele se assemelha nesse sentido ao Vale, Bolsa Família, que foi autorizado a comprar crédito de telefone com ele. Isso eu acho uma vergonha. Tenho essa oportunidade de falar aqui numa televisão. Você tem dúvida que vai acontecer isso de novo? Como acontece com o Vale Transporte? O que vai acontecer com esse Vale Cultura é que vai fomentar a indústria cultural só. Só esse que o maestro já mencionou, eu entendo assim. Eu penso que o gasto não vai... Acredito que se esse bojo, esse dinheiro todo, fosse aplicado em programas de aberturas e acesso, eu acho que seria melhor do que deixar o sujeito escolher. Ele vai comprar, naturalmente ele vai não assistir que filme, qual a qualidade do filme? Ele vai assistir enlatado americano. Mas esse é mais fácil, né? Ele vai comprar o que de cultura? Ele vai comprar o CD que a indústria está já bombando em cima, a mídia, o programa então, na televisão. Ou ele vai comprar ingresso para assistir a orquestra, que aliás oferece gratuitamente, eu sei. Será que ele vai comprar ingresso para ir no teu teatro? Aliás, a pergunta é... A não ser que haja lobby para trazer grupos, aí vai ser uma briga. Por esse preço, aí eu quero chegar, Noir, porque também existe essa história do Vale Estudantil lá, como é que chama? O estudante paga meia. Meia. Tem um nome. Eu acho legal. Só que para o empreendedor, para o organizador, essa meia, ele tem que dobrar o preço do outro que está pagando inteira. Não. Porque ele tem um custo para fazer esse espetáculo, ele tem um custo para organizar isso e para se apresentar. Aí alguém vem e diz, olha, fulano vai pagar metade. Quer dizer, o fulano vai pagar metade em cima de você. E você não ganha absolutamente nada, muito pelo contrário, o que transforma o espetáculo de teatro mais caro. Transforma, verdade. Não é? Eu acho que a ideia nasce boa. O problema é que os homens corrompem, deturpam e aí as coisas não funcionam. Eu acho que isso vai ser uma grande besteira, porque vai ser mais uma oportunidade de pegar esse bolo de dinheiro e administrar de uma forma tendenciosa. Então eu acho assim, eu fico em dúvida com respeito a isso, até que ponto isso pode ser interessante. Eu não sei até que ponto. A meia já está institucionalizada. Não tem jeito já. Funciona. Mas meia, então professor, o overprice também está institucionalizado. Então, agora esse aí eu tenho minhas dúvidas de isso vai funcionar, porque talvez a ideia de quem criou é boa, mas vai passar na mão de tantas pessoas que vão corromper isso e que vão pegar comissões e comissões e comissões. Eu não sei que jeito vai chegar isso. Pode falar mais. No final. Sabe qual é o problema? O problema não é viabilizar esse valor para o consumo de cultura, né? O problema é que, por exemplo, o Brasil é um dos países com a maior taxa de impostos do mundo. Então, se você vai comprar um livro, eu fui ver alguns livros esse dia, custam R$45, R$50.
Você vai ao cinema, você quer assistir o 3D, é 23, 24 reais, né? Você quer... Enfim, no caso da orquestra, você tem preços populares e de graça, o teatro também eu sei. Mas o que eu acho é que, graças aos patrocinadores, é que a arte e cultura no país é muito caro. Então a questão não é você dar 50 reais, é você melhorar o acesso a toda a população. Então, Adriana, melhorar o acesso à população. Mas e a base da população? Quer dizer, eu penso assim, o cinema, o filme americano que o Dante falou, o teatro que fica caro com a meia entrada, etc. e tal. Mas se você dá uma educação de qualidade, aquela que nós tivemos, porque no nosso tempo tinha educação, que eu fazia artes plásticas, como é que chamava, Dante? Marcenaria lá. Eu não lembro o nome daquilo lá. Tinha música com a dona Dilu, com o diapasão dela soprando lá na sala de aula. Recente, um dia eu conheci o coco. Tocar coco. Bater coco é música. Né? Então, se você na escola... Mas agora na grade pública está sendo... Parece que a música está voltando, graças a Deus. Mas estão melhorando o currículo. Infelizmente está completamente desorganizado. Não existe especificidade. Eu tive a oportunidade de ver a apostila, é uma vergonha. A apostila de música nas escolas públicas. Municipal, estadual? Municipal e estadual. Então, subestima a capacidade, é isso? A impressão que eu tenho é que simplesmente, não, vamos colocar música na escola. E ninguém pensou em como fazer isso. E por que fazer isso? Mas eu acho que esse incentivo dos 50 reais também parte desse princípio, né? As pessoas têm até essa boa vontade de fazer alguma coisa, não, vamos melhorar, né, o nível cultural das pessoas, mas aí peca. Porque... Que nem você disse da população mais baixa, né? Às vezes, você tem indivíduos que vão comprar alguma parte do vestuário e vai pagar 400, 500 reais, 600 reais. Gente que ganha um salário mínimo. O tênis que eles compram a questão não é essa. A questão é justamente um ponto que ela tocou, que é a educação. Formação. Exato. Não, e tem alguns projetos que estão funcionando. O PROAC, por exemplo, embora hoje tem muita gente tem acesso ao PROAC, mas é uma forma... Explica o que é o PROAC. Então, o governo disponibiliza uma verba para o seu projeto e você vai atrás de apoiadores. Esses apoiadores, no caso nosso aí, as usinas que você citou do Grupo Balbo, eles canalizam X% daquilo que iam pagar de imposto, ou seja, o dinheiro sai do governo, só que tem um critério. O Grupo Balbo só vai apoiar o TPC se ele achar interessante que o TPC está trabalhando direito, que está levando os seus produtos. Nós fazemos uma itinerância de 60 apresentações em 12 cidades, aonde as usinas eles cobram o resultado de plateia, como é que foi, alguém vai lá ver como é que está sendo. Então o que acontece? Tem um policiamento local de quem patrocina, e o dinheiro não sai dele, mas ele escolhe. E ele é a pessoa que canaliza esse projeto. Entendeu? Isso funciona. Você acha que alguém que alguém criaria uma peça de teatro falando da poluição da fagulha, da queimada de cana? Nesse sentido? Por isso que eu acho que o Estado não tem que ser mantenedor. Eu sou contrário. Mas ele pode, ele pode ser incentivador. Incentivador é uma coisa, mas ele escolher... E é por isso que eu sou contrário. A Lei Rouanet ela peca no mesmo sentido. Por quê? Quem escolhe, e aquele sujeito que tem uma postura crítica, e a arte, verdadeiramente a arte, e nós sabemos que a história se fez assim, a história da arte se faz assim, aquela arte que tem uma postura crítica à sociedade, não dirigida a uma empresa, não é dirigida a uma empresa, a uma usina. É necessário que exista uma usina. Senão parece que é um black blocker de novo. Não, sim. Mas a questão é a seguinte, o que eu penso é que não deve se deixar na mão do patrocinador a escolha. Nós vamos voltar nos mecenas do Renascimento. Não, mas o patrocinador não escolhe nada. Ele apoia o produto que você tem. Se o seu produto interessa... Justamente se interessa, se não interessa. Mas tudo bem, mas que seja... Dante, o que o Noir está falando é que não é escola de samba. A Cuba patrocina e o samba enredo vira sobre Cuba, não é o caso. Não, e outra coisa, o que ele quer é o seguinte, produto de qualidade. Tem qualidade no produto? Mas o que nós estamos, patrocinador. A marca que eu estou associando ao produto, por exemplo, o CNA apoia o TPC.
A hora que o CNA vai assinar apoiando o TPC tem credibilidade para ter a assinatura do CNA, que é uma instituição que está no Brasil inteiro com não sei quantas escolas. Então eu acho que tem um critério de escolha. O seu produto, eu posso assinar junto porque ele tem credibilidade? Mas a credibilidade, desculpa, eu penso que o produtor, o criador, ele não vai se indispor com o patrocinador, porque senão não tem. Precisa ter muito peito para fazer isso. Isso é histórico. Isso é histórico, não, mas claro. Eu sei, mas eu vou fazer, eu não sei. Não falo você, hein? Eu sei, mas genérica, agora não é mesmo. Para essa usina, nem é o caso da usina. Não, eu sei, mas veja bem, todo o espetáculo clássico principalmente, ele tem uma conotação política, ele tem uma conotação de mexer com o espectador. Você vai ao espetáculo, por exemplo, agora eu estou fazendo só pedir para acelerar que falta minuto isso. E meio. Agora, por exemplo, só anunciar. Gostaria de convidar o pessoal para ver uma peça que nós estamos adaptando, que chama O Homem que se Tornou Deus. A gente vai contar a história de Jesus dos 13 aos 30 que você não encontra na Bíblia. Baseado num livro de um francês, Gerald Messadier, baseado nos evangelhos apócrifos, manuscritos do Mar Morto. Vamos contar a história desse homem. Não é um espetáculo religioso, mas isso é uma ousadia. Fazer uma coisa, eu não sei o que vai dar isso. Vai usar falando de Jesus? Desculpa. Noir, vai ter reprise? Jesus é superstar. Pega aí, que isso Jesus aqui tem é um grande homem. Eu não posso e uma vazar pessoa 5 segundos. E uma pessoa que tem que ser assim. Eu não posso vazar 5 segundos, pega aí. E é apaixonante esse cara. Fala uma coisa pra mim. Tudo bem. Vai ter o segundo programa? Pode contar? Pode contar comigo. Maestro, vai ter o segundo programa? Com todo prazer. Pode contar? Dri, Sim, vai ter? Sim. Com a garganta melhor? Melhor. Podendo Dante, falar vai melhor. ter? Estou à disposição. Gente, agradeço a vocês, porque ela está buzinando e gritando ali. Muito demais. Sei que esse programa vai chamar a atenção e sei que eu vou fazer questão de repetir. E vai ser o primeiro programa que eu vou repetir, vai ser com vocês. Olha lá que você vai se arrepender. Não vou. Gente, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Até semana que vem.